Quincas Borba, Machado de Assis. Capítulo 22. Chegados à estação da corte, despediram-se quase familiarmente. Palha ofereceu a sua casa em Santa Teresa. O ex-professor ia para a Hospedaria União e prometeram visitar-se. Capítulo 23. No dia seguinte, estava Rubião ansioso por ter ao pé de si o recente amigo da Estrada de Ferro, e determinou ir a Santa Teresa, à tarde. Mas foi o próprio Palha que o procurou logo de manhã. Ia cumprimentá-lo, ver se estava bem ali, ou se preferia a casa dele, que ficava no alto. Rubião não aceitou a casa, mas aceitou o advogado, um contraparente do Palha, que este lhe indicou, como um dos primeiros, apesar de muito moço. É aproveitá-lo, enquanto ele não exige que lhe paguem a fama. Rubião fê-lo almoçar e acompanhou-o ao escritório do advogado, apesar dos protestos do cão, que queria ir também. Tudo se ajustou. Vá jantar logo comigo em Santa Teresa, disse o Palha ao despedir-se. Não tem que hesitar, lá o espero, concluiu, retirando-se. Capítulo 24. Rubião tinha vexame, por causa de Sofia. Não sabia ver-se com senhoras. Felizmente lembrou-se da promessa que a si mesmo fizera de ser forte e implacável. Foi jantar. Abençoada resolução. Onde acharia iguais horas? Sofia era em casa muito melhor que no trem de ferro. Lá vestia a capa, embora tivesse os olhos descobertos. Cá trazia à vista os olhos e o corpo elegantemente apertado em um vestido de cambraia, mostrando as mãos que eram bonitas e um princípio de braço. Demais, aqui era a dona da casa. Falava mais, desfazia-se em obséquios. Rubião desceu meio tonto. Capítulo 25. Jantou lá muitas vezes. Era tímido e acanhado. A frequência atenuou a impressão dos primeiros dias, mas trazia sempre guardado e mal guardado certo fogo particular que ele não podia extinguir. Enquanto durou o inventário e principalmente a denúncia dada por alguém contra o testamento, alegando que o Quincas Borba por manifesta demência não podia testar, o nosso Rubião distraiu-se. Mas a denúncia foi destruída e o inventário caminhou rapidamente para a conclusão. Palha festejou o acontecimento com um jantar em que tomaram parte, além dos três, o advogado, o procurador e o escrivão. Sofia tinha nesse dia os mais belos olhos do mundo. Capítulo 26. Parece que ela os compra em alguma fábrica misteriosa, pensou Rubião, descendo o morro. Nunca os vi como hoje. Seguiu-se a mudança para a casa de Botafogo, uma das herdadas. Foi preciso alfaiá-la, e ainda aqui o amigo Palha prestou grandes serviços a Rubião, guiando-o com o gosto, com a notícia, acompanhando-o às lojas e leilões. Às vezes, como já sabemos, iam os três, porque há coisas, dizia graciosamente Sofia, que só uma senhora escolhe bem. Rubião aceitava agradecido e demorava o mais que podia as compras, consultando seu propósito, inventando necessidades, tudo para ter mais tempo a moça ao pé de si. Esta deixava-se estar, falando, explicando, demonstrando. Capítulo 27. Tudo isso passava agora pela cabeça do Rubião, depois do café, no mesmo lugar em que o deixamos sentado, a olhar para longe, muito longe. Continuava a bater com as borlas do chambre. Afinal, lembrou-se de ir ver o Quincas Borba e soltá-lo. Era sua obrigação de todos os dias. Levantou-se e foi ao jardim, ao fundo. Capítulo 28. Mas que pecado é este que me persegue? Pensava ele andando. Ela é casada, dá-se bem com o marido.
O marido é meu amigo. Tem-me confiança, como ninguém. Que tentações são estas? Parava, e as tentações paravam também. Ele, um santo Antão leigo, diferenciava-se do anacoreta em amar as sugestões do diabo, uma vez que teimassem muito. Daí a alternação dos monólogos. É tão bonita e parece querer-me tanto. Se aquilo não é gostar, não sei o que seja gostar. Aperta minha mão com tanto agrado, com tanto calor, não posso afastar-me. Ainda que eles me deixem, eu é que não resisto. Quincas Borba sentiu-lhe os passos e começou a latir. Rubião deu-se pressa em soltá-lo. Era soltar-se a si mesmo por alguns instantes daquela perseguição. Quincas Borba! Exclamou, abrindo-lhe a porta. O cão atirou-se fora. Que alegria! Que entusiasmo! Que saltos em volta do amo! Chega a lamber-lhe a mão de contente. Mas Rubião dá-lhe um tabefe que lhe dói. Ele recua um pouco, triste, com a cauda entre as pernas. Depois o senhor dá um estalinho com os dedos, e ei-lo que volta novamente com a mesma alegria. Sossega, sossega. Quincas Borba vai atrás dele pelo jardim fora. Contorna a casa, ora andando, ora aos saltos. Saboreia a liberdade, mas não perde o amo de vista. Aqui fareja, ali para a coçar uma orelha, acolá cata uma pulga na barriga, mas de um salto galga o espaço e o tempo perdido, e coce-se outra vez com os calcanhares do senhor. Parece-lhe que Rubião não pensa em outra coisa, que anda agora de um lado para outro unicamente para fazê-lo andar também, e recuperar o tempo em que esteve retido. Quando Rubião estaca, ele olha para cima, à espera. Naturalmente, cuida dele. É algum projeto, saírem juntos ou coisa assim agradável. Não lhe lembra nunca a possibilidade de um pontapé ou de um tabefe. Tem o sentimento da confiança e muito curta a memória das pancadas. Ao contrário, os afagos ficam-lhe impressos e fixos, por mais distraídos que sejam. Gosta de ser amado, contenta-se de crer que o é. A vida ali não é completamente boa nem completamente má. Há um moleque que o lava todos os dias em água fria, usança do diabo, aquele se não acostuma. Jim, o cozinheiro, gosta do cão. O criado espanhol não gosta nada. Rubião passa muitas horas fora de casa, mas não o trata mal. E consente que vá acima, que assista ao almoço e ao jantar, que o acompanhe à sala ou ao gabinete. Brinca às vezes com ele. Fala-o pular. Se chegam visitas de alguma cerimônia, manda-o levar para dentro ou para baixo. E, resistindo ele sempre, o espanhol toma-o a princípio com muita delicadeza, mas vinga-se daí a pouco, arrastando-o por uma orelha ou por uma perna, atira-o longe e fecha-lhe todas as comunicações com a casa. Perro del infierno! Machucado, separado do amigo, Quincas Borba vai então deitar-se a um canto e fica ali muito tempo, calado. Agita-se um pouco, até que acha a posição definitiva e cerra os olhos. Não dorme. Recolhe as ideias, combina, relembra. A figura vaga do finado amigo passa-lhe acaso ao longe, muito ao longe, aos pedaços. Depois mistura-se à do amigo atual, e parecem ambas uma só pessoa. Depois, outras ideias. Mas já são muitas ideias. São ideias demais. Em todo caso, são ideias de cachorro, poeiras de ideias. Menos ainda que poeira, explicará o leitor. Mas a verdade é que este olho que se abre de quando em quando para fixar o espaço, tão expressivamente, parece traduzir alguma coisa que brilha lá dentro, lá muito ao fundo de outra coisa que não sei como diga, para exprimir uma parte canina, que não é a cauda nem as orelhas. Pobre língua humana! Afinal adormece.
Então as imagens da vida brincam nele, em sonho, vagas, recentes, farrapo daqui e remendo dali. Quando acorda, esqueceu o mal. Tem em si uma expressão, que não digo seja melancolia, para não agravar o leitor. Diz-se de uma paisagem que é melancólica, mas não se diz igual coisa de um cão. A razão não pode ser outra senão que a melancolia da paisagem está em nós mesmos, enquanto que atribuí-la ao cão é deixá-la fora de nós. Seja o que for, é alguma coisa que não a alegria de há pouco, mas venha um assobio do cozinheiro, ou um gesto do senhor, e lá vai tudo embora. Os olhos brilham, o prazer arregaça-lhe o focinho, e as pernas voam que parecem asas. Capítulo 29. Rubião passou o resto da manhã alegremente. Era domingo. 2 amigos vieram almoçar com ele. Um rapaz de 24 anos, que roía as primeiras aparas dos bens da mãe, e um homem de 44 ou 46, que não tinha que roer. Carlos Maria chamava-se o primeiro, Freitas o segundo. Rubião gostava de ambos, mas diferentemente. Não era só a idade que o ligava mais ao Freitas, era também a índole deste homem. Freitas elogiava tudo. Saudava cada prato e cada vinho com uma frase particular, delicada, e saía de lá com as algibeiras cheias de charutos, provando assim que os preferia a quaisquer outros. Tinha-lhe sido apresentado em certo armazém da rua municipal, onde jantaram uma vez juntos. Contaram-lhe ali a história do homem, a sua boa e má fortuna, mas não entraram em particularidades. Rubião torceu o nariz. Era naturalmente algum náufrago, cuja convivência não lhe traria nenhum prazer pessoal, nem consideração pública. Mas o Freitas atenuou logo essa primeira impressão. Era vivo, interessante, anedótico, alegre como um homem que tivesse 50 contos de renda. Como Rubião falasse das bonitas rosas que possuía, ele pediu-lhe licença para ir vê-las. Era doído por flores. Poucos dias depois apareceu lá. Disse que ia ver as belas rosas. Eram poucos minutos. Não se incomodasse o Rubião se tinha que fazer. Rubião, ao contrário, gostou de ver que o homem não se esquecera da conversação. Desceu ao jardim onde ele ficara esperando e foi mostrar-lhe as rosas. Freitas achou-as admiráveis. Examinava-as com tal afinco que era preciso arrancá-lo de uma roseira para levá-lo a outra. Sabia o nome de todas e ia apontando muitas espécies que o Rubião não tinha nem conhecia. Apontando e descrevendo assim e assim deste tamanho. Indicava o tamanho, abrindo e arredondando o dedo polegar e o índex. E depois nomeava as pessoas que possuíam bons exemplares, mas as do Rubião eram das melhores espécies. Esta, por exemplo, era rara e aquela também, etc. O jardineiro ouvia-o com espanto. Tudo examinado, disse Rubião. Venha tomar alguma coisa, que há de ser? Freitas contentou-se com qualquer coisa. Chegando acima, achou a casa muito bem posta. Examinou os bronzes, os quadros, os móveis, olhou para o mar. Sim, senhor, disse ele. O senhor vive como um fidalgo. Rubião sorriu. Fidalgo, ainda por comparação, é palavra que se ouve bem. Veio o criado espanhol com a bandeja de prata, vários licores e cálices, e foi um bom momento para Rubião. Ofereceu ele mesmo este ou aquele licor. Recomendou, afinal, um que lhe deram como superior a tudo que um tal ramo poderia existir no mercado. Freitas sorriu incrédulo. Talvez seja encarecimento, disse ele. Tomou o primeiro trago, saboreou-o devagar, depois segundo, depois terceiro. No fim, pasmado, confessou que era um primor. Onde é que comprara aquilo? Rubião respondeu que um amigo
dono de um grande armazém de vinhos, o presenteara com uma garrafa. Ele, porém, gostou tanto que já encomendara 3 dúzias. Não tardou que se estreitassem as relações. E a Freitas vai ali almoçar ou jantar muitas vezes. Mais vezes ainda do que quer ou pode. Porque é difícil resistir a um homem tão obsequioso, tão amigo de ver caras amigas. Capítulo 30. Rubião perguntou-lhe uma vez: Diga-me, senhor Freitas, se me desse na cabeça ir à Europa, o senhor era capaz de acompanhar-me? Não. Por que não? Porque eu sou amigo livre, e bem podia ser que discordássemos logo no itinerário. Pois tenho pena, porque o senhor é alegre. Engana-se, senhor. Trago esta máscara risonha, mas eu sou triste. Sou um arquiteto de ruínas. Iria primeiro às ruínas de Atenas, depois ao teatro, ver o pobre das ruínas, um drama de lágrimas, depois aos tribunais de falências, onde os homens arruinados. E Rubião ria-se, gostava daqueles modos expansivos e francos. Capítulo 31. Queres o avesso disso, leitor curioso? Vê este outro convidado para o almoço, Carlos Maria. Se aquele tem os modos expansivos e francos, no bom sentido laudatório, claro é que eles os têm contrários. Assim, não te custará nada vê-lo entrar na sala, lento, frio e superior, ser apresentado ao Freitas olhando para outra parte. Freitas, que já o mandou cordialmente ao diabo por causa da demora, é perto do meio-dia, corteja-o agora rasgadamente, com grandes aleluias íntimas. Também podes ver por ti mesmo que o nosso Rubião se gosta mais do Freitas. Tem o outro em maior consideração. Esperou-o até agora e esperá-lo-ia até amanhã. Carlos Maria é que não tem consideração a nenhum deles. Examinai-o bem. É um galhardo rapaz de olhos grandes e plácidos, muito senhor de si, ainda mais senhor dos outros. Olha de cima, não tem o riso jovial, mas escarninho. Agora, ao sentar-se à mesa, ao pegar no talher, ao abrir o guardanapo, em tudo se vê que ele está fazendo insigne favor ao dono da casa. Talvez 2. O de lhe comer o almoço e o de lhe não chamar Pascácio. E, malgrado essa disparidade de caracteres, o almoço foi alegre. Freitas devorava com alguma pausa, é certo. E confessando a si mesmo que o almoço, se tivesse vindo à hora marcada, 11, talvez não trouxesse o mesmo sabor. Agora orçava pelos primeiros bocados que acodem a fome do náufrago. Ao cabo de uns 10 minutos, pôde começar a falar, cheio de riso, multiplicando-se em gestos e olhares, desfiando um rosário de ditos agudos e anedotas picarescas. Carlos Maria ouviu a maior parte deles com seriedade para humilhá-lo, a ponto que Rubião, que realmente achava graça no Freitas, já não ousava rir. Para o fim do almoço, Carlos Maria afrouxou um tanto a gravata do espírito. Expandiu-se. Referiu algumas aventuras amorosas de outros. Freitas, para lisonjeá-lo, pediu-lhe uma ou 2 dele mesmo. Carlos Maria estourou de riso. Que papel quer o senhor que eu faça? Disse ele. Freitas explicou-se. Não era uma apologia, eram fatos. Pedia-lhe fatos. Não havia inconveniente, nem ninguém era capaz de supor. O senhor dá-se bem com a residência aqui em Botafogo? Interrompeu Carlos Maria, dirigindo-se ao dono da casa. Freitas, interrompido, mordeu os beiços e, pela segunda vez, mandou o moço ao diabo. Colou-se ao espaldar, teso, grave, olhando para um painel da parede. Rubião respondeu que se dava bem, que a praia era linda. A vista é bonita,
Mas nunca pude tolerar o mau cheiro que há aqui em certas ocasiões, disse Carlos Maria. Que lhe parece? Continuou voltando-se para o Freitas. Freitas desencostou-se e disse tudo o que pensava, que um e outro podiam ter razão, mas insistiu em que a praia, a despeito de tudo, era magnífica. Discorreu sem amuo nem vexame. Fez até o obséquio de chamar a atenção do Carlos Maria para um pedacinho de fruta que lhe ficara na ponta do bigode. Chegaram ao fim. Era pouco mais de 1 hora. Rubião, calado, recompunha mentalmente o almoço, prato a prato. Via com gosto os copos e os seus resíduos de vinho, as migalhas esparsas, o aspecto final da mesa, em vésperas de café. De quando em quando dava um olhar à casaca do criado. Chegou a apanhar o rosto de Carlos Maria em flagrante prazer, quando tirava as primeiras fumaças de um dos charutos que ele mandara distribuir. Nisto entrou o criado com uma cestinha coberta por um lenço de cambraia e uma carta que acabavam de trazer. Capítulo 32. Quem é que manda isto? Perguntou Rubião. Dona Sofia. Rubião não conhecia a letra. Era a primeira vez que ela lhe escrevia. Que podia ser? Via-se-lhe a comoção no rosto e nos dedos. Enquanto ele abria a carta, Freitas familiarmente descobria a cestinha. Eram morangos. Rubião leu trêmulo estas linhas. Mando-lhe estas frutinhas para o almoço, se chegarem a tempo, e, por ordem do Cristiano, fica intimado a vir jantar conosco, hoje, sem falta, sua verdadeira amiga, Sofia. Que frutas são? Perguntou Rubião, fechando a carta. Morangos. Chegaram tarde. Morangos? Repetiu ele sem saber o que dizia. Não é preciso corar, meu caro amigo, disse-lhe rindo Freitas, logo que o criado saiu. Estas coisas acontecem a quem ama. A quem ama? Repetiu Rubião, corando deveras. Mas pode ler a carta, veja. Ia mostrá-la. Recuou e meteu-a no bolso. Estava fora de si, meio confuso, meio alegre. Carlos Maria deleitou-se em dizer-lhe que ele não podia encobrir que o mimo era de alguma namorada, e não achava que repreender. O amor era lei universal. Se era alguma senhora casada, louvava-lhe a discrição. Mas, pelo amor de Deus, interrompeu o anfitrião. Viúva? Estamos no mesmo caso, continuou Carlos Maria. A discrição aqui é ainda um merecimento. O maior pecado, depois do pecado, é a publicação do pecado. Eu, se fosse legislador, propunha que se queimassem todos os homens convencidos de indiscrição nestas matérias. E haviam de ir para a fogueira, como os réus da Inquisição, com a diferença que, em vez de São Benito, levariam uma capa de penas de papagaio. Freitas não podia ter-se com riso, e batia na mesa, à maneira de aplauso. Rubião, meio enfiado, acudia que não era casada nem viúva. Solteira, então? Replicou o moço. Um casório em breve? Vá que é tempo. Morangos de noivado, continuou, pegando alguns entre os dedos. Cheiram a alcova de donzela e a latim de padre. Rubião não sabia mais que dissesse. Afinal, tornou atrás e explicou-se. Eram da senhora de um seu amigo particular. Carlos Maria piscou o olho. Freitas interveio dizendo que agora sim, senhor, estava explicado, mas que, a princípio, o mistério, o arranjo da cestinha, o ar dos próprios morangos adúlteros, disse ele rindo, todas essas coisas davam ao negócio um aspecto imoral e pecaminoso. Mas tudo ficara acabado. Tomaram em silêncio o café. Depois passaram à sala. Rubião desfazia-se em obséquios, mas preocupado. Corridos alguns minutos, estava satisfeito com a primeira suposição dos dois convivas.
Há de um amor adúltero. Achou até que se defendera com demasiado calor. Uma vez que não dissesse o nome de ninguém, podia ter confessado que era, em verdade, um negócio íntimo. Mas também podia acontecer que o próprio calor da negativa deixasse alguma dúvida no ânimo dos dois, alguma suspeita. Aqui sorriu consolado. Carlos Maria consultou o relógio. Eram 2 horas. Ia-se embora. Rubião agradeceu-lhe muito e muito o obséquio e pediu-lhe que repetisse. Podiam passar alguns domingos assim, em boa palestra amigável. Apoiado, bradou Freitas, aproximando-se. Tinha metido meia dúzia de charutos no bolso e, ao sair, disse ao ouvido do Rubião: cá vai a lembrança do costume. 6 dias de delícias, uma delícia por dia. Leve mais. Não, virei buscá-los depois. Rubião acompanhou-os ao portão de ferro. Quincas Borba, logo que ouviu vozes, correu do fundo do jardim e veio saudá-los, particularmente ao senhor. Fez festas a Carlos Maria. Quis lamber-lhe a mão. O rapaz afastou-se com repugnância. Rubião deu um pontapé no cachorro, que o fez gritar e fugir. Afinal, despediram-se todos. O senhor para onde vai? Perguntou Carlos Maria ao Freitas. Freitas calculou que ele iria a alguma visita para os lados de São Clemente e quis acompanhá-lo. Vou até o fim da praia, disse. Eu volto para trás, tornou o outro. Capítulo 33. Rubião viu-os ir. Entrou, meteu-se na sala e ainda uma vez leu o bilhete de Sofia. Cada palavra dessa página inesperada era um mistério. A assinatura, uma capitulação. Sofia apenas. Nenhum outro nome da família ou do casal. Verdadeira amiga. Era evidentemente uma metáfora. Quanto às primeiras palavras, mando-lhe estas frutinhas para o almoço, respiravam a candidez de uma alma boa e generosa. Rubião viu, sentiu, palpou tudo pela única força do instinto e deu por si beijando o papel. Digo mal, beijando o nome dado na pia de batismo. Repetido pela mãe, entregue ao marido como parte da escritura moral do casamento, e agora roubado a todas essas origens e posses para lhe ser mandado a ele. No fim de uma folha de papel. Sofia, Sofia, Sofia. Capítulo 34. Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que ele apareceu à porta do jardim em Santa Teresa. Depois do almoço, que acabou às 2 horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião vendo o relógio. São 4h30. Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia em ar de censura. Rubião caiu em si, mas não teve tempo de emendar a mão. Diante dele, ao pé da casa, estavam sentadas em bancos de ferro umas 4 senhoras, caladas, olhando para ele, curiosas. Eram visitas de Sofia que esperavam a vinda de um capitalista Rubião. Sofia foi apresentá-lo a elas. 3 delas eram casadas, uma solteira, ou mais que solteira. Contava 39 anos e uns olhos pretos, cansados de esperar. Era filha de um major Siqueira, que daí a alguns minutos apareceu no jardim. O nosso palha já me tinha falado em Vossa Excelência, disse o major depois de apresentado a Rubião. Juro que é seu amigo às direitas. Contou-me o acaso que os ligou. Geralmente as melhores amizades são essas. Eu, em 30 e tantos poucos antes da maioridade, tive um amigo, o melhor dos meus amigos daquele tempo, que conheci assim por um acaso, na botica dos Bernardes, por alcunha, o João das Panturrilhas. Creio que usou delas, em rapaz, entre 1801 e 1812. O certo é que a alcunha ficou. A botica era na rua de São José, ao desembocar na da Misericórdia. João das Panturrilhas. Sabe que era um modo de engrossar a perna,
Bernardes era o nome dele, João Alves Bernardes. Tinha botica na rua de São José. Conversava-se ali muito, à tarde e à noite. Ia a gente com o seu capote e bengalão. Alguns levavam lanterna. Eu não. Levava só o meu capote. Ia-se de capote. O Bernardes, João Alves Bernardes, era o nome todo dele. Era filho de Maricá, mas criou-se aqui no Rio de Janeiro. João das Panturrilhas era a alcunha. Diziam que ele andara de panturrilhas, em rapaz, e parece que foi um dos petimetres da cidade. Nunca me esqueci. João das Panturrilhas. Ia-se de capote. A alma do Rubião bracejava debaixo deste aguaceiro de palavras, mas estava num beco sem saída por um lado nem por outro. Tudo muralhas, nenhuma porta aberta, nenhum corredor, e a chuva a cair. Se pudesse olhar para as moças, veria ao menos que era objeto de curiosidade de todas, principalmente da filha do major, Dona Tonica, mas não podia. Escutava e o major chovia a cântaros. Foi o Palha que lhe trouxe um guarda-chuva. Sofia tinha ido dizer ao marido que o Rubião acabara de chegar. Daí a nada estava o Palha no jardim e saudava o amigo, dizendo-lhe que viera tarde. O major, que explicava ainda uma vez a alcunha do boticário, abandonou a presa e foi ter com as moças. Depois saiu à rua.